irmãos? Paz mais uma vez aqui. É uma alegria muito imensa, né? Deixa eu aproveitar a palavra do pastor Cício. Eu vou mostrar então para vocês, eu mostrei para os jovens ontem, para os teens, um vídeo de um trabalho que a gente fez para impactar a comunidade, visto que nós usamos o esporte, e é uma corrida de rua, e o campeão ganhou medalha, foi o pastor Cício. Ele ganhou uma medalha sem correr. Essa corrida chama Paixão por Cristo. Alguém faz corrida de rua aqui? Gosta? Ninguém? Uau! Então, vamos trazer você, irmã? Vamos trazer para Portugal essa corrida, né? Lá, para você ter uma ideia, no Brasil hoje, a indústria de corrida movimenta por ano 4,5 milhões de reais. Em 2011, o Brasil tinha 400 mil corredores de rua. Hoje tem 900 mil e crescendo. Ou seja, é uma ação que tem impactado a comunidade, como a nação toda. Porque é um esporte democrático e barato. Quanto você gasta para correr? Nada. Você põe um short e sai correndo na rua. Isso quando eu falo de corredores amadores como eu. Eu corro, faço 5, 6 quilômetros. Porque eu já estou velhinho, né? Embora outro dia eu fui contar vantagem para um cara de 65 anos, assim, do meu lado, né? Diretor da Mafra de seguros. E eu falei, poxa, eu corro 5 quilômetros. E ele, que legal. E ele tem 65 anos, né? E ele falou, eu também corro. Eu, quanto? Eu falei, 5. Eu falei, quanto? Ele, uma maratona. Aí eu, que legal. Desculpa aí, você não sabe brincar, né? Então, hoje virou uma coisa, um hábito do brasileiro, está ficando, e é saudável, além de tudo. E nós usamos isso para impactar. Fomos criticados, é óbvio, né? Saiu nas redes sociais assim para mim, pastor Aldo, em vez de se evangelizar, por que você não para de correr? Falei, que legal, né? Mas tudo bem. Então, a gente fez a nossa primeira corrida, foi agora em abril, nós já estamos programando a segunda. Eu queria mostrar para vocês como foi, tá bom? Vamos lá? Dá um vídeo aí, por favor. É 2 minutos apenas. Foram muitos quilômetros. E agora eu sou embaixador da corrida. E é isso aí, quem sabe um dia nós fazemos aqui, amém? Quem está a fim de correr aqui? Pastor, aí, você vai ter que correr. Ele já correu comigo lá em São Paulo, eu veio um dia, não foi, né? Nós estamos no parque correr. Mas você pode caminhar, é muito legal, irmãos, é muito gostoso. Antigamente eu não corria, as pessoas falavam assim, quem corre vicia. Eu falava, nossa, que balela, viciar e correr, só os doidos falam isso. Mas é verdade, né? Até porque quando você corre, vai liberando algumas substâncias, enfim. Bom, vamos ao que interessa, né? A palavra de Deus. 1 Samuel, queria compartilhar hoje com vocês, usar a palavra da moda, compartilhando a bênção. Vamos ler junto o tema? 1, 2 e... Mais uma vez. Amém. 1 Samuel, capítulo 1.
conta uma história que nós conhecemos muito, que é a história de Ana, que envolve uma série de coisas. Deixa eu pôr o relógio, temos batismo hoje, temos que ser breve. Eu vou ler a história aqui. Não, para ganhar tempo, eu vou ler só um, depois eu vou citando a história. Capítulo 1, versículo 28, diz assim: pelo que também agora eu o entrego ao Senhor. Perdão, versículo 27, perdão. 1 Samuel 1, 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver pertencerá ao Senhor, e adoraram ali ao Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado pela honra e o privilégio e a responsabilidade de estar aqui diante da Tua igreja, neste altar tão sério, tão importante para Ti nesta nação. Abençoa-nos agora. Diga assim: abençoa-me, Pai. Amém? Nós sempre queremos uma bênção, e não há erro nisso. Ser abençoado, a palavra hebraica é barak, se eu não me engano, que é capacitar alguém, fazer a pessoa ser fecundo, entre outras coisas. Essa é a ideia de abençoar. Do grego, a palavra é você louvar bem, falar bem de alguém. Isto é abençoar. E nós precisamos de bênção, sim. A bênção do Pai, a bênção do nosso Deus. O irmão que estava cantando, é Caio que ele chama? Ele falou uma coisa interessante na oração dele, que eu compartilho do pensamento dele. O Senhor é a nossa fonte de todas as coisas. Nós temos que sempre esperar no Senhor. Amém ou não amém? Se você fala, tem gente que só pede bênção. É pedir o quê? Maldição? É pedir bênção mesmo, irmão. Peça, fala assim: Deus me abençoa. Fala, irmão. Lógico, você tem que pedir bênção para o seu pai, você tem que crer que Deus é a fonte, a inspiração, a bênção espiritual, a bênção material, a bênção emocional. Todas as bênçãos nossas têm que vir de Deus. Não quero nada do diabo não, irmão. Você quer? Então está amarrado. Diga, eu quero é Deus. Porém, vale a pena ressaltar que eu não posso ser egoísta. E há uma tendência humana nossa de queremos as coisas para nós. Há uma tendência. E eu preciso aprender, por isso que eu usei essa palavra compartilhando, que é a palavra da moda, a compartilhar aquilo que Deus me deu. O servo de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, precisa aprender que ele não é o fim em si mesmo. Nós não somos a grande causa de todas as coisas. Nós somos agraciados pelo Senhor. Mas precisamos entender, enquanto cristãos, que nossa vida há propósitos de Deus, há um propósito e há propósitos. Note bem, há propósito e há propósitos. E nós estamos aqui por acaso. Pelo menos eu creio assim, que a minha vida eu tenho que ser abençoado, sim. Eu preciso ser abençoado, sim. Mas eu tenho que ser uma bênção aonde eu estou, aonde eu entrar. Eu tenho que, a minha bênção, ela tem que impactar, ela tem que influenciar. Se eu for abençoado só eu, não tem sentido. Eu preciso que a minha bênção ela faça bem para mim, sim, mas que ela alcance outros. Essa é a história de uma mulher que era uma mulher que tinha uma vida amarga. Diga, uma vida amarga. Ela era amarga de espírito, ela era estressada. Diga, Ana era estressada. Em Portugal tem mulheres estressadas? Talvez não. Uma mulher estressada só a graça, irmão. No Brasil, quando as mulheres estão estressadas, tem muitas brasileiras aqui, né? Homens também, não é só mulheres, não. Mas alguém, escute, alguém amargurado, alguém machucado, alguém frustrado, é difícil de lidar, é difícil de se relacionar, sim ou não? Lógico. E você pense bem, irmãs, as mulheres, essa mulher era casada com um homem que a amava. Queridas, todas querem ser amadas. Não é não? Lógico. Mas era tão estressada que ele chegava em casa, ele tinha duas mulheres. Isso é um problema sério, né? Tem gente que não tem o que fazer, né? Duas mulheres. Não tem o que fazer. Tem um cara no Brasil, ele é ateu, se diz ateu, jornalista famoso, Arnaldo Jabor. Conhece esse Arnaldo Jabor? O Arnaldo Jabor é ateu, mas procura na internet, homens, uma carta que o Arnaldo escreve contra o divórcio. Parece que o cara é pastor, meu.
Ele fala, não vale a pena economicamente. E ele faz toda uma construção filosófica, sociológica, antropológica, para dizer que o divórcio é uma porcaria. Arrumou outra mulher é uma porcaria. Um ateu. Imagina um crente, né? Não precisa nem pensar nisso, mas tudo bem. O rapaz aqui arruma duas mulheres. E uma mulher era estéril, né? Dava filhos. Uma parideira. Essa palavra é ofensa, não. Me desculpe se eu falar alguma coisa. Ela tinha muitos filhos, tinha filhos, né? Não muito, mas tinha filhos. E a Ana, a bonitinha que ele amava, era estéril. Diga, era estéril. Coitada, marcada. Fala hoje, no século XXI, que uma mulher não pode ter filhos. Graças a Deus. Ter filhos, muitos filhos, é. As mulheres não vão reclamar muito. Mas eu estou falando num contexto cultural histórico, em que não ter filhos era sinal de maldição. Deus tinha cerrado a madre, o texto diz isso, significava amaldiçoada. Então ela tinha um estigma negativo na sociedade. Isso já deixava ela deprimida e estressada. Eu tenho uma marca negativa, eu não tenho filhos. Ela ficava envergonhada, isso a machucava. E a Bíblia diz que o marido dela, ele passava nas vendas, chegava em casa com presente em casa, aí ele chegava para a mulher lá, a outra, né? Penina, isso, né? Olha, um presente para você. E para Ana, ele dava porção dupla. Se ele comprava uma rosa para uma, ele comprava duas para Ana. Já pensou, mulheres? Se ele comprava um perfuminho assim famoso, dois. Aí chegava assim, Ana, querida, para você eu te amo tanto. E Ana, E ele, mas Ana, e ela, eu quero um filho, eu quero um filho. E ele, mas eu sou aqui, eu te amo, linda. E o cara devia ser bonito, eu acho, sei lá. Mas ela... Então, sabe aquela coisa assim, o marido chega em casa, todo bonitão, Ana. Ela, tô com dor de cabeça, rapaz. Só no Brasil acontece isso, né? Ela sempre estava estressada. O cara vinha cheio de amor para dar para aquela esposa, né? E ela lá. E a Bíblia diz que eles todo ano subiam para orar, para adorar o Senhor. E ela ia, ela chorava e tal. Aí um dia, ela resolveu pedir o milagre dela. Há quem diga, estudiosos, que Ana orou 20 anos. Não foi um negócio assim, de ler a Bíblia, parece tudo rapidinho, né, gente? Parece que foi assim. Esse irmão quer benção amanhã, segunda-feira, calma. E aí mas ela decidiu o seguinte, eu não estou lendo para a gente ganhar tempo, então ela falou, Senhor, então é o seguinte, eu quero um filho, e se tu me deres um filho, Senhor, olha para a minha tristeza, eu vou entregar para ti, eu vou compartilhar, não com pessoas, no altar de Deus, diga, compartilhar no altar. E aí a gente lê o final da história, já quando ela tem esse filho, então, ela entrega no altar. Que maravilha, diga, que maravilha. E daí, pastor Aldo? Bom, agora vamos entender o seguinte. Nesse contexto, quantas pessoas aqui precisam de uma bênção, de um milagre nessa história? Quem já leu? Ana, né? Diga, Ana. Quem mais precisa de um milagre? Não, aqui na história, fica aí você, segura aí. É que eu não li o texto, né? Mas quem tinha necessidade aqui? Vamos formular a pergunta melhor. Ana? Diga, Ana. Vocês não sabem, né? Então tá bom. Esse é o problema. Nós achamos que só nós estamos precisando de alguma coisa. Nossa, você não sabe da minha vida, viu, Sidson? Lá no Brasil, só Deus sabe. Eu vou vir para Portugal. Eu vou para outro lugar. Eu estou com problemas. A gente chora. A gente acha que a gente é a pessoa que está mais sofrendo no mundo. Eu sei porque eu já passei por isso, irmãos. Acho que pastor, só eu sofro assim. Os outros pastores não sofrem. Todos sofrem. Ana não fazia leitura do que estava acontecendo. Quem precisava de um milagre aqui? Diga, Ana. Israel também precisava de um milagre. Israel vivia uma crise política e espiritual. Note bem, nós estamos lendo Samuel. Samuel está no contexto de juízes. Israel sai do Egito, Moisés lidera Israel. Moisés morre, ou some, Josué assume a liderança de Israel. Josué morre, quem assume a liderança de Israel? Ninguém sabe.
E aí durante 300 anos, Israel sofre altos e baixos de liderança espiritual e política, vamos chamar assim. Porque ora tinha um juiz, alguém que tinha o coração com Deus, liderava Israel por caminhos certos. Ora não, Israel viveu durante 300 anos uma crise. Israel está exatamente neste momento, uma crise política e espiritual. Vejamos, aqui diz assim o texto, em Juízes, depois você pode ler, no capítulo, acho que vai pôr aqui em cima, capítulo 21, o último capítulo de Juízes, já no final desse período, olha o que está acontecendo. Só para você ter uma ideia, o clima, o contexto social, contexto político que está acontecendo aqui. Capítulo 21 de Juízes, versículo 23. Se puder colocar, por favor, agradeço. Diz assim, olha lá, e os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das rodas, deixa eu me concentrar aqui, que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Próximo versículo. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua, diga, cada um para a sua tribo. Por favor, 1, 2 e para a sua, e sair dali cada um para a sua. Percebe o contexto, é meu, a minha tribo, a minha casa, a minha família, o meu, eu. Olha o próximo texto, 25. Naqueles dias não havia o quê? Porém cada um fazia. Esse era o contexto de Israel. Cada um fazia o que queria, cada um ia para a sua casa, cada um cuidava da sua igreja, cada um cuidava da sua bênção, cada um não tinha liderança, uma crise política. Não havia o sistema de rei ainda em Israel, não havia um juiz bom neste momento. Israel, não só Ana estava precisando de um filho, como Israel precisava de alguém. E aí eu quero dizer que a terceira pessoa que precisa de um milagre é Deus. Porque Deus quer abençoar. Mas Deus fica assim, vou abençoar através de quem? E Deus olhava para Israel e não achava. E Deus olhava para o povo, cada um fazia o que queria, cuidava da minha casa, cuidava da minha vida. Obviamente que você precisa cuidar da sua casa, obviamente que você precisa cuidar da sua vida, obviamente você tem que cuidar das suas coisas, obviamente. Você tem que cuidar, você não pode ser irresponsável. Mas como cristão verdadeiro, você tem que ter a consciência de que você não é mais seu. Você não é mais seu, você é do reino, você é de Deus. Não, mas eu vivo, mas Cristo... É bonita essa frase, mas é só frase. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou dele, eu vivo para ele. Isso é bonito falar, mas é verdade? Não precisa responder. Então Israel vivia uma crise, tinha necessidade. Enquanto Ana achava que só ela estava sofrendo no mundo, só ela precisava de uma bênção, só ela era maltratada, ela não fazia o que devia fazer. Tem gente que quer ser abençoado. Quem quer ser abençoado aqui, diga eu. Os que não falaram não querem nada? Quem quer ser abençoado, diga eu. Só que você precisa fazer a sua parte, irmão. Tem casamento, pastor Cidos, pastor Rodrigues, pastor, que eles querem. Senhor, abençoa. O homem fala, Senhor, abençoa essa mulher, não aguento mais ela. Ô varão, bonitão, olha para mim. Deus não vai descer e dar um beijo na sua mulher, você que tem que beijar ela. Ô mulher, Deus não vai descer e fazer um pudim? Deus não vai descer e fazer um manjar, um pudim para sua marido, é você que faz. Diga assim, Ana. Não, fala assim, Ana. Queria um filho. E não fazia alguma coisa para ter filho. Pastor? Ué, você quer ter um filho, tem que fazer alguma coisa. Vamos ser educados, namorar. Pastor, no púlpito da igreja, está na Bíblia. Aonde, pastor? Ô irmão, põe aí. Põe aí, 1 Samuel, põe aí, irmão. Capítulo 1. Tá todo mundo procurando rapidinho. Diga, eu quero filho. Ninguém quer filho aqui. Não. Imagine que filho é a bênção, tá? Filho é a bênção espiritual, vai. Eu quero um filho. Então, faz a sua parte, irmão. Você lembra? Olha o versículo, capítulo 1, versículo
7, versículo 7. 7, irmão. E assim fazia ele de ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Próximo versículo. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Ó querida, por que não comes? Ela não comia, ela chorava. E por que está mal o teu coração? Os homens onde que vieram vão lembrar do coração. Tem que ganhar o coração, né? Não te sou eu melhor do que 10. Ana, olha eu, Ana. Olha que homem, Ana, que Deus te deu. Ana, eu tô com dor de cabeça, tô estressada, sai pra lá. Você imagina o que ela não fazia? Vocês estão meio assustados, né? Vamos ao versículo explícito na Bíblia. Porque o versículo é explícito aqui. Você já percebeu que ela estava irritada. Aí no versículo 18, ela orou, ela foi abençoada pelo sacerdote. Olha o versículo 19, põe para nós, irmão. 19, leia comigo. 1, 2 e levantar. Esse conheceu aqui é relação sexual, é intimidade. Ela queria um filho, você entende agora? Ela queria um filho e o marido chegava em casa, ela... Tô com dor de cabeça, tô estressada. Você ora e faça a sua parte, meu irmão. Na minha tradução fala assim, e Eucana, conhecer aqui a intimidade do marido e da mulher. Na minha tradução fala, e teve relações com Ana. E eles tiveram intimidade. O que eu quero dizer aqui, sem brincadeira agora, que existem coisas que você não pode fazer, só Deus vai fazer, amém? Mas faça a sua parte, irmão. Trate bem a sua família, meu irmão. Trate bem a sua esposa, trate bem o seu pastor, trate bem as suas ovelhas, trate bem os seus empregados, trate bem o seu patrão. Seja educado, cumpra com as leis. Tem coisas que Deus não vai fazer, porque você e eu temos que fazer. Peguei o avião para Portugal, tive que pagar a passagem. Senhor, paga a minha passagem. Paga tu, rapaz. Trabalha, ora. Senhor, abençoa a igreja. Então, ore pela igreja, Aldo. Senhor, abençoa este povo, este povo. Você tem que orar por este povo, você tem que ensinar. Às vezes os pastores do Brasil, a minha igreja não é dizimista, a minha igreja. E ele não é dizimista. E ele não ensina no púlpito. Tem a minha parte. Então eu preciso. Ana. Então agora, Ana foi ao altar, entregou ao Senhor a sua bênção que ela queria, compartilhou no altar e recebeu um filho. E diga, Ana recebeu um filho. Se você ler o capítulo 1 de 1 Samuel, é o retrato de uma mulher destruída. É o retrato de uma mulher cheia de amargura. A partir do momento que ela vive a vida em Deus, capítulo 2, uma mulher que exalta e canta ao Senhor. Se nós aprendermos a viver no altar, a compartilhar a nossa bênção no altar, nós teremos alegria em nossos corações. Nós teremos um cântico de vitória. E aquela mulher que era estéril agora tem 5 filhos. 5. Abriu uma creche em casa. Porque quando ela entendeu e ela dispôs a bênção para ela. Amém? Vamos embora para casa? Não, pastor. E aí, então, pastor? Aí eu venho aqui na igreja do MCI, eu pego a minha bênção, compartilho. E o que eu ganho com isso? Tem que ganhar alguma coisa, né? Deus também gosta aí de compartilhar a bênção. A gente é assim, irmão, tá certo. E a gente fala, Senhor, vou semear, a colheita venha, Senhor. Natural, irmãos. Quem ganhou com isso não foi Ana apenas, foi Israel. Israel tinha uma crise política, lembra que eu falei? Sim ou não? E a crise espiritual? Quem era o sacerdote nesse momento? Eli,
fraco, não tinha autoridade. Os seus filhos sacerdotes, Eli e Hófnis, estavam aloprando a igreja. Sabe o que é aloprar? Eles estavam detonando, eles pegavam a oferta, eles comiam da gordura, eles pegavam as mulheres, eles eram uma vergonha para o sacerdote. Havia uma crise espiritual em Israel, havia uma crise política, e agora eu vejo uma crise também espiritual. Não tinha sacerdote, Eli estava fraco, Eli não tinha força, Eli estava sem moral. Os seus filhos, filhos do pastor da igreja, orem pelos pastores, pelos filhos dele. Estava lá, sabe, Eli não conseguia colocar ordem em casa. E Deus lá olhando para o seu povo, Deus amava o seu povo, enquanto Ana estava preocupada com o filhinho, Deus tinha uma nação inteira para abençoar. Mas quando Ana se colocou diante do Senhor, quando eu me coloco diante do Senhor, nasceu um filho, que se chamou? Como? Como? Samuel nasceu. E sabe quem foi esse camarada? Sabe o que se tornou esse menino? Sabe no que se transformou esta bênção? Sabe qual o fruto que este menino deu para a nação, que nos alcança até hoje? Ele se tornou juiz de Israel, ele se tornou sacerdote de Israel, ele se tornou profeta em Israel. A bênção que era a pessoa que era só para ela, foi para a nação inteira. A tua bênção vai ser para Portugal, a tua bênção vai ser para a Europa, a tua bênção vai ser para a terra, a tua bênção vai ser para a tua família, a tua bênção vai ser para todos que estiverem no teu contexto. Quando entendemos que nós não somos mais nossos, nós somos dele, vivemos para ele. Amém ou não amém? Amém. Diga, eu sou dele. Diga, eu sou dele. Tudo meu é dele. O mundo precisa de você, meu irmão. Bill Hybels dizia: a igreja é a esperança do mundo. E eu creio nessa frase. A esperança de Portugal passa por Sintra. Se tem outros endereços eu não sei, eu conheço só esse, então passa por aqui. Eu vou a Setúbal hoje, vê se tem algum endereço também lá. No Brasil passa pela minha igreja. A esperança das pessoas. Hoje eu estava conversando com alguém aqui, onde ficamos até madrugada conversando, e ele falando, a gente falando das histórias toda doida do Brasil e de Portugal, das drogas, por exemplo. No Brasil, droga é associado com bandido. Ele falou, aqui não. Aqui é social. Mas é droga. Lá é terrível. Lá a droga você não tem ideia, irmão. O cara se converteu na minha igreja, bandido, assaltava carga. Aí ele estava na igreja uma semana, a igreja estava começando. A igreja numa crise, sem dinheiro para variar. Aí eu falei, irmãos, vamos orar, esse projeto de Deus está meio ruim. Tem dinheiro para pagar aluguel esse mês, tal, bem no começo da restauração. E ele lá ouvindo. Acabou o culto, foi embora. Daqui 2 dias ele voltou. Estou lá, pastor, tudo bem? Belê? Belê. Aí eu falei, belê. Então, pastor, eu vi que o senhor falou ontem na igreja aí, está passando uma crise. Verdade, irmão. Esquenta não, pastor. Hoje é noite. Fazer uma fita aí. Fita é um assalto. Eu e os parça. Já foi combinado toda a grana para a igreja. Aí, irmãos, eu não sabia se eu aceitava ou se eu não aceitava. E eu, querido. Peraí, querido. E ele, como assim, pastor? É igreja? Não, tá. Esse rapaz hoje é pastor no Japão. Chama Edson. O outro ouviu a história da crise. Falou, pastor, eu trouxe uma oferta para a igreja. Eu falei, opa, glória a Deus. Uma sacola. Eu falei, é muito dinheiro, deve ser, né? Ele abre e diz, um rifle. Uma arma. Quase que um fuzil. E eu, que é isso, cara? Não sei usar isso.
Não, pastor, para a igreja vender, fazer dinheiro. Não. Os caras faziam de tudo. Um cara se converteu desse tamanho lá na igreja. Ele chama Robson. Desse tamanho, mas não mexe com ele não, irmão. 2 homicídios se converteu. Aí, pastor Aldo. Eles andam assim, né? Pastor Aldo. Aí, deixa eu olhar o tempo aqui. Ele tinha culto todo dia, como ele é novo convertido, ele vai na igreja e ele fica legal. Aí não teve culto um dia, aí ficou de bobeira. Aí, pau. Sabe o que é isso? Droga, bebida, pá, sexta-feira de noite, pá. 4 horas da manhã eu tô dormindo. Escutei, pastor Aldo. Não, mito, pastor não, Aldo. Aí eu acordei. Falei, é meu pai. Falei para minha esposa, morreu alguém? Porque se ele veio pessoalmente, ele devia ter ligado. Aí eu cheguei, falei, pai. Meu pai é meio bravo. Pastor, vocês conhecem ele, baianão? É o gato chamando ali. Aí eu fui lá, esse cara tirou toda a roupa, estava cheio de droga e de demônio. E aí ele começou uma faca, começou a quebrar tudo em casa, e se furar e se cortar. E falava, pastor Aldo. Literalmente. Aí foram me buscar. Irmãos, olha o meu corpo, né? Eu não sou de briga, não sei brigar. Se alguém quiser me bater, faz assim, eu já saio correndo, né? Aí eu cheguei assim, eu fazia assim, irmão, eu tremia. Eu falava, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Aí a mãe chorava, a tia chorava, aquele clima assim. A casa tinha um pé direito desse tamanho, eu tinha que baixar para entrar assim, irmão. Aí eu cheguei lá, bem mansinho, Robson. Tava com muito medo. Marcelo, meu irmão, pastor conhece, ele é branquinho assim, ele tava verde. Aí eu falei assim, meu, ora em línguas aí. Ora aí que eu vou entrar, meu. Abri a porta, o cara, vem, pastor Aldo. Eu, não. Dá a faca aí, cara. Aí o Espírito Santo entrou, me tomou. Eu parecia Sansão, irmão. Brincadeira. Mas aí, sério, eu falei, aí Deus me deu uma autoridade que eu não consigo explicar de forma natural. Eu lembro que eu repreendi, eu lembro até hoje. Espírito do Exu Caveira. Eu falei exatamente isso. Senti que era um espírito de morte. E o Zé Pilintra. O Zé Pilintra é o espírito do vício. Se você conhecer algum com vício, manda pau no Zé Pilintra, tá bom? Aí ele caiu e Deus libertou ele. Glória a Deus por isso. Eu podia contar aqui muitas histórias, mas para dizer o seguinte, quando nós decidimos ser uma bênção para o nosso bairro, as pessoas mudaram. Nosso bairro não tinha rua asfaltada, pavimentação. E eu fazia o seguinte, 7 horas da manhã eu levantava, literalmente, estava frio em São Paulo naquela época, as crianças pequenininhas, colocava na Kombi da escola, na perua, ou na carrinha que vocês chamam, né? E aí eu saía na rua com a touca, e saía assim no meio das ruas, e eu falava, Senhor, isso aqui vai mudar. Eu saía orando, Senhor amado, rabaxota, canta, rabaxeramana, e abençoa, orava em línguas, orava. Aí passava nas biqueiras, biqueira é comércio de droga. Aí eu passava assim, fecha essa empresa e abre aqui alguém. É empresa aquilo, irmão. Deus mudou o bairro. Veio asfalto para o bairro. Veio posto de saúde que não tinha. Esses bandidos se tornaram homens, casaram. Quando Ana compartilhou a sua bênção, Israel ganhou Samuel. E Samuel, repito, foi juiz, colocou ordem na casa. Foi sacerdote, colocou ordem no altar. E foi profeta. Restaurou a voz de Deus na nação. E Samuel coloca o Estado de Israel em ordem. Samuel, o homem que coloca Israel na perspectiva de Estado em ordem, na perspectiva espiritual, ele coloca em ordem. Repito, a tua bênção, ou melhor, você não está aqui apenas para ser só você abençoado. Você é um canal para uma nação inteira, para o mundo inteiro. Eu já disse aqui a outra vez que eu vim aqui em 2016,
Eu vim aqui em 2016, outubro de 2016 eu vim. Que estar aqui no país de vocês, vou à Espanha essa semana, foram coisas que Deus fez que eu nunca imaginei na minha vida. E Deus vai fazer muito mais, eu tenho certeza disso. E não só eu não quero só eu quero começar a preparar um exército de líderes no Brasil, de jovens. Nós temos uma juventude que tem sede de Deus, que ama a Deus, e que às vezes está mal orientada, mas tem uma força, que tem muitos brasileiros, sabem disso. O brasileiro tem uma força, tem uma gana absurda. O brasileiro tem uma capacidade de se reinventar, absurda. Imagina isso com o potencial do Espírito Santo de Deus. E é eu e você. Fique de pé em nome de Jesus. Abre para mim, por favor. Por favor. Eu quero desafiar você hoje, com a permissão dos pastores aqui. Qual é a área da tua vida que está estéril como Ana? Qual é a área da tua vida que precisa de um milagre? O que você está pedindo, que você está pedindo só para você? Continue pedindo, mas a partir de hoje, a partir desta palavra, entenda que a tua bênção tem que ser compartilhada no altar de Deus. Que a partir dessa reflexão pequena, simples, breve, você seja outra pessoa. Você seja de fato um canal de bênção onde você estiver. Para a tua igreja, para a tua família, para a tua casa, para a tua faculdade, no teu colégio, na tua empresa, no seu lazer. Que de fato, tudo que você pedir ao Senhor, que você tenha consciência que não vai ser só para você. Que uma oração sua, uma bênção tua, vai impactar gerações e gerações. Samuel impactou gerações e gerações, inclusive eu. Eu estou aqui lendo a história de Samuel. A história de Samuel me inspira. Depois de tantos 1000 anos, como eu disse ontem aqui, eu vou repetir. Isso eu li em um livro. Isso não é coisa minha, não. As formigas, elas vivem 8 semanas apenas. Menos a rainha vive mais. Tem rainha, operário e soldado. Mas a operário e a soldado, no universo, na sociedade das formigas, elas vivem apenas 8, 10 semanas no máximo. E por que elas trabalham tanto? Incansavelmente. A própria Bíblia nos manda aprender com as formigas. Seu trabalho, a sua forma de sociedade, como elas se organizam. E uma das coisas que elas têm, uma das características dela, eu vou citar só uma. Elas trabalham tanto, sabendo que vão morrer logo. Por que elas fazem isso? Elas trabalham para a próxima geração. Nós temos que trabalhar e a nossa bênção tem que alcançar muitas gerações. A Bíblia diz que a maldição alcança a primeira, a segunda, a terceira, até a 4ª geração. Diga, a maldição vai até a 4ª geração. Coisa ruim, né? Mas a Bíblia fala que a bênção vai até 1000 gerações. Aleluia! Aleluia! Você pode aplaudir mesmo. O teu legado vai alcançar milhares e milhares. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Nas escolas. Essa igreja é uma igreja bonita. Estou falando sério, não estou jogando confete. É uma igreja de jovens, é uma igreja vibrante, é uma igreja que tem um clima saudável. É uma igreja que nós olhamos no Brasil, nós acompanhamos vocês, nós nos inspiramos em vocês. Sabia disso? Eu sou um grande divulgador de vocês. Eu vou ao Chile, tem amigos meus, divulgo a igreja deles. Eu divulgo igrejas boas. Eu fiz um programa de rádio lá, eu coloco as pregações do pastor Sidson. Porque vocês nos inspiram também. Então essa beleza de vocês tem que ser multiplicada, tem que ser conhecida, tem que ser espalhada, tem que alcançar a nação inteira. Mas compartilha a tua bênção. Fecha os teus olhos, por favor.